Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar o que entendeu o Supremo Tribunal Federal nos seus últimos julgamentos acerca da judicialização da saúde. O tema é importante, cai em prova da advocacia pública, pode ser em prova objetiva, subjetiva e prova oral. Judicialização da saúde, como eu vivo dizendo aqui no canal, é tema do momento, é tema clássico da Fazenda e, nesse caso específico, é tema próprio da Fazenda, porque envolve efetivamente a defesa de União, Estado e município em juízo. Então tenha muito cuidado para atualizar o teu entendimento ao que decidiu o Supremo, a fim de que você não seja surpreendido nas suas próximas provas. São basicamente duas questões que o Supremo Tribunal Federal analisou. A primeira diz respeito a fornecimento de medicamentos sem registro pela Anvisa. O STJ, se você bem lembra, já tem vídeo no canal aqui sobre isso, entende que não é possível a entrega de medicamentos sem registro na Anvisa. O STJ, nesse caso, foi bem legalista no sentido de dizer o seguinte, se a lei diz que a Anvisa tem a atribuição para analisar os riscos da comercialização e da mercantilização do medicamento no país, nesse caso, você não pode permitir a comercialização ou a distribuição do medicamento no país sem que efetivamente a Anvisa dê o seu aval acerca da segurança do medicamento para a própria sociedade. Permitir com que o Estado juiz obrigue o Poder Executivo a entregar medicamentos sem registro é colocar a sociedade em risco, razão pela qual isso não é possível, tem decisão do STJ nesse sentido. O Supremo foi um pouco além, entendeu o que o STJ entendeu, mas como regra geral. Como regra geral, o Supremo disse o seguinte, medicamento sem registro na Anvisa, não é possível o fornecimento desse medicamento pelo Poder Executivo, então não deve haver decisão judicial obrigando o Executivo a entregar medicamento sem registro na Anvisa. Ponto 1, regra geral. Mas aí você tem a situação excepcional. Quando é que o Estado juiz pode obrigar o Poder Executivo a entregar medicamentos sem registro na Anvisa? Você tem duas situações excepcionais que estão dentro da mesma conjuntura de exceção. A primeira diz respeito a medicamento órfão para doenças raras e ultra-raras. Então imagine que o autor ingressa com ação judicial em face da União pedindo para entregar medicamentos sem registro na Anvisa e esse medicamento é um medicamento que se chama órfão para doenças raras e ultra-raras. Você pode se perguntar, professor, o que é medicamento órfão? Eu trago aqui a título de curiosidade. Os medicamentos órfãos são produtos médicos destinados à prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças muito graves ou que constituem um risco para a vida e que são raras. Por que são órfãos? Porque a indústria farmacêutica não tem interesse na produção desse medicamento porque ele não é muito comercializado, haja vista que são poucas as pessoas que possuem essa doença. Esses medicamentos são designados como órfãos porque, em condições normais de mercado, a indústria farmacêutica tem pouco interesse no desenvolvimento e comercialização de produtos dirigidos para o pequeno número de doentes afetados por doenças muito raras. Então, se você estiver diante de um medicamento órfão para doenças raras e ultra-raras, você tem a possibilidade de ingressar com a ação e ver obrigado o Estado à entrega desse medicamento mesmo sem registro na Anvisa. Aí quais são os critérios excepcionais? O medicamento precisa ser órfão para doenças raras, é preciso que você demonstre a existência de registro desse medicamento em agências de regulação no exterior e é preciso que você demonstre que não existe nenhuma alternativa terapêutica à patologia que não o medicamento chamado órfão. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção, onde o Estado juiz obriga o Poder Executivo a entregar medicamentos sem registro na Anvisa, é quando existe um pedido de registro na Anvisa e a Anvisa está demorando para registrar o medicamento ou para entregar efetivamente uma solução, se registra ou se não registra. Então, nós temos o que o Supremo chama de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido. Aí, obrigatoriamente, se ela está demorando a apreciar o pedido, pressupõe-se que existe pedido de registro. O Supremo diz que quando há mora irrazoável por parte da Anvisa, eu posso ingressar com a ação para que o Estado juiz obrigue o Poder Executivo a entregar o medicamento sem registro na Anvisa, desde que eu comprove a existência do pedido, que existe mora irrazoável da Anvisa, ou seja, ela está ultrapassando o prazo previsto na Lei 13.411 de 2016. Preciso também demonstrar que esse medicamento é registrado em agências de regulação no exterior e preciso também demonstrar que não existe alternativa terapêutica ao tratamento daquela patologia que não seja por aquele medicamento. Então o Supremo ele fez um upgrade na decisão do STJ
que entendia que não é possível entregar medicamentos sem registro, o Supremo transformou isso em regra geral e estabeleceu as exceções. Medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras e mora irrazoável da Anvisa são as duas hipóteses, desde que você demonstre a existência de pedido de registro, no caso da mora irrazoável, situação que não acontece para o medicamento órfão. Você precisa também demonstrar que esses medicamentos são registrados nas agências de regulação do exterior e você precisa demonstrar que não existe nenhum tipo de alternativa terapêutica ao combate daquela patologia que não seja por aquele medicamento. Um ponto extremamente importante dessa tese diz respeito ao seguinte, o STF disse que as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União Federal. Faz muito sentido pela seguinte razão: é pela Anvisa, nesse caso, a agência reguladora da União, que sai o registro do medicamento. Então, tentar obrigar Estado ou município a estabelecer o registro ou entregar medicamentos sem registro não faz o menor sentido, já que a obrigação de registrar ou de dar um aval pelo registro ou não é da União pela Anvisa, razão pela qual essas ações devem ser propostas em face da União Federal. Muito bem, o segundo ponto decidido pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito à solidariedade entre os entes. Se você se lembra bem, a jurisprudência do Supremo já dizia que os entes são solidariamente responsáveis nas ações prestacionais de saúde. Isso não mudou. O Supremo, nesse caso, ele também fez um upgrade na tese da solidariedade, estabelecendo um pouco além apenas da previsão da simples solidariedade. Nós vamos analisar a tese e vamos destrinchá-la para entendermos efetivamente todos os seus aspectos. A tese diz o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, essa competência comum é a competência constitucional, já que nos termos da Constituição Federal, saúde é dever do Estado, e Estado aí nesse caso específico é Estado gênero, União, Estados e municípios. Então a tese diz: os entes da federação, em decorrência da competência comum, essa é a competência constitucional, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Essa solidariedade não mudou. Essa solidariedade é a mesma que o Supremo já entendia em um outro momento. Nós temos, portanto, que União, Estado e municípios são solidariamente responsáveis na prestação pública de saúde. Aí você diz, professor, mas essa solidariedade não gera necessariamente a ação contra os três entes? Não, o autor pode decidir ingressar com ação só contra município, só contra Estado, só contra Estado e município, quando a competência será da Justiça Estadual, eu coloco aqui para os senhores, ou se ele colocar a União como litisconsorte de Estado e município ou somente a União, a competência é da Justiça Federal nos termos da Constituição Federal. Então, são solidariamente responsáveis, mas o autor continua com a possibilidade de ajuizar a demanda contra quem ele bem entender. Muito bem. Então, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competência. Essa parte, critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização e direcionar o cumprimento, são importantes pelo seguinte: se você conhece bem as normas de saúde, você vai se lembrar efetivamente que as demandas de saúde envolvem a ação dos entes federados de forma diferenciada. Você vai pegar nas ações de saúde e nas normas de saúde que União Federal é responsável por entrega de medicamento ou para tratamento de máxima complexidade, estados são responsáveis por entregar medicamento ou realizar tratamento de complexidade média e os municípios são responsáveis por entrega de medicamento e realização de tratamentos chamados básicos ou de baixa complexidade. Então, de acordo com as normas de saúde, você tem uma divisão entre os entes federados no sentido de estabelecer qual a competência ou qual a atribuição na dispensação da política pública para cada ente. É por isso que a tese diz o seguinte, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento. Então, se o juiz perceber na ação que se trata de medicamento de baixa complexidade, ele manda o município cumprir. Se ele perceber que é medicamento de média complexidade, manda o Estado cumprir. Se ele perceber que o medicamento é de alta complexidade, manda a União cumprir. Justamente o que diz a tese, de acordo com as regras de repartição de competência.
e o juiz ainda pode determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Isso está na tese, mas na prática, no dia a dia, eu atuo em muitas ações de saúde, isso já acontece. Se o juiz manda o município entregar um determinado medicamento e ele percebe que esse medicamento é um medicamento para o qual o município não está preparado economicamente para fornecer, porque não recebeu verba federal da União, o juiz pode determinar o ressarcimento da União para com o município depois da entrega do medicamento. O município é o ente federado que está mais próximo do cidadão, então fica mais fácil, muitas vezes, o município cumprir a decisão judicial com a entrega do medicamento, pela própria proximidade com o autor da ação. E aí, o juiz pode determinar que o município que suportou o ônus financeiro da decisão judicial seja ressarcido pela União. Eu escrevo aqui o seguinte, pode acontecer, e já acontece, da decisão judicial determinar a compensação financeira por parte da União quando estados e municípios são obrigados a entregar medicamentos para os quais não receberam verba federal. Se isso acontecer, o juiz pode determinar o ressarcimento a quem, ente federado, suportou o ônus financeiro de entregar o medicamento. Isso aqui é muito importante, consta na tese, mas não é novidade, porque nesse caso específico já acontece muito na prática. Então, você tem a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à solidariedade, que confirma a solidariedade que já existia na tese do Supremo e dá um up no que diz respeito àquilo que deve fazer o juiz no processo, coisa que digo sem medo de errar, porque atuo nessas ações de saúde, de certa forma já vinham acontecendo. Não significa dizer que todas as ações devam ser ajuizadas na Justiça Federal, o autor pode ajuizar contra Estado e município, e nesse caso específico mantém-se a competência da Justiça Estadual sem nenhum problema. Nós temos, portanto, uma tese que foi melhor elaborada e que esclarece melhor como o juiz se comporta no feito. Se o município, Estado e União estão no polo passivo da ação a critério do autor da ação, o juiz vai receber essa demanda e essa demanda corre na Justiça Federal, mas de acordo com os critérios de distribuição de competência, de hierarquização e de cumprimento, o juiz direciona qual o ente federado que deve cumprir a obrigação e, se for o caso, estabelece quem deve ressarcir esse cumprimento no feito. É importante perceber, em grau de conclusão, que a tese é determinada para a responsabilidade em demandas prestacionais na área de saúde. E isso é importante para que você não confunda outras ações que não são demandas prestacionais na área de saúde, mas que têm o tema de saúde como escopo da decisão. Eu trago à baila a decisão do STJ que diz que a União não tem legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrido em hospital privado credenciado ao SUS, tendo em vista que, de acordo com a descentralização das atribuições da Lei 8.080, a responsabilidade pela fiscalização do hospital é da direção municipal do aludido sistema. Veja que nós não estamos diante de uma ação de prestação de saúde, mas de uma ação de indenização por erro médico em hospital privado credenciado ao SUS. Essa jurisprudência do STJ diz que compete ao município credenciar e fiscalizar esse hospital, então a responsabilidade é do município, razão pela qual a União não tem legitimidade passiva para esse tipo de ação. Mas essa ação não entra na tese porque ela não é demanda prestacional de saúde, e sim ação de indenização. Bom, foram dois pontos: solidariedade dos entes, que o Supremo analisou com a fixação dessa tese que acabamos de destrinchar, e também no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, a partir da qual o Supremo estabelece o entendimento do STJ como regra geral, mas estabelece duas exceções ou duas hipóteses que estão dentro da mesma exceção nos termos da tese, e ainda fixa que esse tipo de ação, ou seja, fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, só pode correr em face da União. Temas extremamente importantes e relevantes para os teus estudos. Atualiza o teu material no que diz respeito às ações de saúde, porque a tendência é que isso caia nas próximas provas de procurador, seja PGM, seja PGE, seja, nesse caso, a Advocacia Geral da União. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer discutir com você e retirar suas dúvidas sobre o que decidiu o Supremo, mas espero que, para continuar recebendo vídeos como esse, você assine o canal, clique no sino que tem aqui embaixo e todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.